Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes, mais um dia na perseverança, segundo aquele que sempre nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que nos direciona, aquele que sempre os seus planos são maiores e melhores do que os nossos, aquele que nos direciona, aquele que sempre está a nos fazer prosperar, porque Ele nos ensina que quando nós depositamos a confiança nele e perseveramos, Ele nos chama de bem-aventurados. Bem-aventurados sois aqueles que permanecem no Senhor, aqueles que estão dia após dia no seu direcionamento, que depositam a confiança naquele que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração ele herdou tudo do Pai. Ele é fiel, ele nos sustém, nele nós somos co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Assim ele nos ensina: bem-aventurados sois aqueles que permanecem dia após dia, fazendo não a própria vontade, segundo a natureza humana, pecaminosa, na desobediência, mas antes fazendo a vontade daquele que nos recrutou para uma boa obra. A palavra diz: experimentai a perfeita e agradável vontade do nosso Senhor. Perseverai segundo aquele que é do alto, aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que dia após dia nos traz a benevolência. Tudo aquilo que ele nos ensina está nos causando benevolência. Ele nos ensina: se vós estáis em mim e eu em vós, sejais santos, sejais justos, demonstrai pelo vosso bom proceder aqueles que têm o meu Espírito. Seus planos sempre são maiores e melhores do que os nossos. Ele está sempre a nos sustentar, Ele está sempre a nos orientar, a estar segundo a sua justiça, segundo a sua equidade, segundo a imparcialidade, sempre ensinando que devemos exercer o direito, devemos estar sempre na condução do seu Espírito, porque o seu Espírito é de retidão, segundo a integridade, segundo a sinceridade, segundo ele nos ensina a andar no temor. A palavra diz: temei e tremei diante do Senhor. Andai segundo a sua benignidade. A palavra diz: a sua infinita bondade e misericórdia é o fato de não sermos consumidos, se renova a cada manhã, porque não há nada que nos aparta do amor de Cristo. Não tem altura, não tem profundidade, não tem principado, não tem potestade, não tem o ir, o vir e o que há de vir, porque Ele é aquele que haverá buscar um povo bem disposto, unido numa só fé, num só batismo, num só coração, numa única mentalidade. O caráter, que são os rins, sempre sendo aperfeiçoados daqueles que são aprovados, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Aqueles que seguem
dia após dia, sem desfalecer, marchando como bom soldado de Cristo que não retrocede, aonde o seu Espírito comunica ao nosso pneuma, o fôlego de vida, que estamos sendo cumpridores, não por si, porque é tudo pelo seu Espírito. O seu Espírito é que nos mantém, é que nos garante, que nos capacita. Quando nos apresentamos diante dele como empobrecidos, como fracos, como nada nos importa a não ser a sua graça, pois é na nossa fraqueza que ele nos aperfeiçoa e a sua graça nos basta. São aqueles que perseveram dia após dia, não por si, mas declarando que é dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Assim, ele agrada daqueles que glorificam ao Criador, o Deus Altíssimo, por meio daquele que ele criou, sendo o único, o primeiro da criação e da ressurreição. Aquele que, quando diziam que podiam beber daquele cálice, aquele cálice que ele disse para nos mostrar como devemos proceder, se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E ele, sendo a primícia, ele disse: aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e também beberá do cálice a fome e a sede de justiça. Aqueles que alcançam uma estatura mediana da plenitude, aqueles através de um espírito reto e inabalável e alcançam discernir entre o bem e o mal. E já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e a Ele seja toda honra e toda glória. Que a graça do nosso Senhor Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.